A mágoa é um sentimento de tristeza profunda e ressentimento que surge quando uma pessoa se sente injustiçada ou traída. A mágoa pode causar diversos danos à saúde, tanto emocional quanto física. O sentimento de rejeição envolvido na mágoa mexe com a nossa necessidade de pertencimento. E o nosso cérebro processa a mágoa como algo tão grave que interfere na nossa capacidade de pensar, na nossa memória e na nossa tomada de decisão. A mágoa pode provocar os seguintes efeitos emocionais: ansiedade e depressão, baixa autoestima e isolamento social. E, como efeitos físicos, o estresse provocado pela mágoa pode contribuir para a hipertensão e problemas cardíacos e também para distúrbios do sono, como a insônia e a má qualidade do sono. Como a mágoa é um sentimento, e você que acompanha aqui o meu trabalho já sabe que sentimento a gente não controla, a gente aprende a lidar com eles. A mágoa também é um sentimento que você vai precisar aprender a lidar e processar esse sentimento, considerando o dano que a mágoa pode te causar e considerando que é humanamente impossível você passar por uma vida inteira sem se sentir magoado. É importante observar que relacionamentos distintos podem provocar eventos que te magoem, mas que, considerando o contexto, podem não ser tão incisivos como outros eventos que provocam esse tipo de mágoa. Geralmente, as queixas são de relacionamentos amorosos, principalmente relacionamento entre parceiros românticos, mas também há relatos de pessoas se sentirem magoadas em ambientes de trabalho, ambientes profissionais. Mas há muito relato de mágoas de relacionamentos familiares, principalmente entre filhos e mães, filho, filhas e mães, e filho, filhas e pai. Por isso, como sempre, é importante a gente considerar o contexto. E mais uma vez eu vou trazer para vocês um evento, uma história real que aconteceu com duas amigas. A amiga A estava fazendo aniversário e convidou a amiga B para esse aniversário, mas a amiga B teve um imprevisto familiar, algo que a impediu de ir ao aniversário. E a amiga A se sentiu muito magoada com isso. Ela não aceitou bem a amiga não ter ido ao aniversário dela. Ela se sentiu rejeitada. Mas não foi esse o caso. A amiga B não rejeitou ela. Ela realmente teve um imprevisto que a impediu de ir até o aniversário. E isso provocou sofrimento nas duas, porque a amiga A ficou magoada com a amiga B, se sentindo rejeitada. E a amiga B ficou magoada com a amiga A, porque ela não tinha feito nada de errado. Ela estava sendo acusada, ela estava sendo injustiçada pela amiga A. Depois que a amiga B refletiu bastante e entendeu que as duas estavam sofrendo com essa situação, e conhecendo a amiga A, que era ou nesse momento foi uma pessoa inflexível e até infantil, a amiga B decidiu romper esse gelo, e ela literalmente entrou na frente da amiga e não saía da frente da amiga enquanto a amiga não falasse com ela, porque a amiga A estava de mal. De vez em quando a gente tem uns 5 minutos de criancice, né? Mas lembra que eu falei, a mágoa interfere na nossa capacidade de pensar, na nossa capacidade, na nossa tomada de decisão. Ainda bem que essa história terminou bem. As duas conseguiram se falar e resolver esse assunto. Talvez você esteja pensando, mas não foi justo,
porque a amiga B ela não tinha feito nada de errado. A outra tinha que entender que ela não faltou ao aniversário intencionalmente, que ela realmente teve um problema. Mas neste caso, a amiga B preferiu seguir o entendimento do Ferreira Goulart, que nós falamos naquele vídeo Ser Feliz ou Ter Razão, onde ele fala, eu prefiro ser feliz ao invés de ter razão. Infelizmente, os eventos que provocam mágoa não costumam ser tão pequenos nem tão simples. Mas, considerando o que você viu aqui, do dano que a mágoa pode fazer na sua qualidade de vida, inclusive provocando doenças, estados, sintomas patológicos emocionais e até físicos, é importante que você se esforce para se liberar desta mágoa, para aprender a lidar com esta mágoa, como você que segue aqui no meu canal tem se esforçado para lidar melhor com os seus sentimentos. E como você se livra da mágoa? Você que já acompanha o canal aqui já deve ter uma ideia e já deve saber que o primeiro passo é reconhecer o seu sentimento. De novo, às vezes a gente quer dar uma de durona, de durão. E para a gente lidar com um sentimento, a gente precisa reconhecer o que a gente está sentindo, identificar o sentimento. Você está magoada. Então você precisa aceitar para você mesma que isso te machucou, que isso te magoou. Segundo passo é expressar o sentimento. Se você tiver uma pessoa de confiança com quem você possa falar sobre o que você está sentindo, isso alivia a dor. Isso alivia a dor. Terceiro passo é praticar o perdão. Talvez você pense assim, tá, no vídeo anterior ela queria que eu fosse grato, agora ela quer que eu perdoe as pessoas. É um processo e a gente pode falar mais sobre isso em outros vídeos, porque tem mais a ver com o meu cuidado, com o autocuidado, que a gente já falou em outros vídeos. Não significa aceitar, se colocar numa posição de submissão, mas tem mais a ver em você cuidar do seu coração, das suas emoções, você se libertar desse peso, tirar esse peso de cima de você que te machuca. Não é inteligente, e a gente já falou isso em outros trabalhos, você ficar ali ruminando, você ficar relembrando, você ficar mantendo o que te faz mal. Seja o que foi que te magoou, isso provavelmente aconteceu uma ou algumas vezes e você, acredito eu, conseguiu sair disso. Passar por esse evento ou sair dessa situação. Mas lembra, a mágoa vai interferir na sua memória. Se você ficar ruminando, trazendo de volta esse evento, a única pessoa que pode estar te magoando nesse presente momento é você mesma. Então não é inteligente ficar ruminando isso, mas a gente pode voltar a falar mais sobre essa prática do perdão, nem que seja no interesse da autopreservação, como um personagem disse num filme que eu assisti, mas faz parte de se livrar, se libertar desse peso da mágoa, a prática do perdão também. Às vezes é difícil a gente conseguir qualidade de vida e equilíbrio emocional. Se fosse tão simples, tão fácil, todo mundo estaria vivendo zen, né? Todo mundo estaria bem emocionalmente. E a gente vê exatamente o contrário. São muitas pessoas ansiosas, depressivas e em sofrimento psíquico. Você está aqui buscando qualidade de vida emocional e mental. Então, utilize, faça uso do que você tem aprendido. Quarto item para você aprender a lidar com a sua mágoa, se libertar da sua mágoa. Busque ajuda profissional. Se a mágoa persistir, você tentou todos os itens anteriores e você ainda está sofrendo,
busque ajuda profissional, busque ajuda psicológica. Como eu falei, todos nós, em algum momento da vida, nós vamos sentir mágoa, nós vamos ser magoados, magoadas por alguém. Nós estamos terminando 2024. A proposta que eu faço para você, o que eu sugiro a você, deixe suas mágoas em 2024. Porque é um sentimento, você vai responder emocionalmente e muito provavelmente 2025, 2026, 2027 podem trazer outros eventos que te provocam mágoa. Então não é inteligente você ficar mantendo as mágoas que você sente até hoje para os próximos anos que virão. Aceite que isso ou alguém te magoou, deixe esse sentimento passar, libere-se, deixe as emoções negativas. A gente já falou aqui sobre como lidar com pensamentos negativos, com emoções negativas, e libere-se para outros eventos, para outras experiências. Outra situação real que aconteceu. Eu tenho um amigo que quando ele era jovem, numa brincadeira, os rapazes e as moças eles trocavam de lugar e quando ele trocou de lugar, ele não lembra disso, ele não lembra que isso aconteceu. Uma moça, né, quem me contou foi a moça, ele no que trocou de lugar, ele teria que fazer esse par com ela ali na dança, na roda, e quando ele olhou para ela, ele saiu e procurou uma outra moça. Essa moça, essa jovenzinha, ele era jovenzinho na época, é lógico que ela se sentiu rejeitada. Os anos se passaram, nós três já mais velhos, esse rapaz, que na época era um senhor, quando ele era jovenzinho lá, eu não fazia parte do círculo social dele. Mais tarde, nós compartilhamos de amigos em comum. Então eu vim a conhecê-lo já adulto, né? E aí foi quando ela me contou essa história, que aconteceu isso quando ela era jovenzinha lá. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Esse senhor hoje é um senhor, pai, avô, já, que é uma pessoa que eu conheço e é uma pessoa digna. Ele não tem ideia de que isso aconteceu, foi em instante, foi uma coisa, um reflexo, e foi grosseiro, foi deselegante, mas foi uma burrice de jovem. Ele não lembra, mas a moça, não sei se hoje em dia ela é uma senhora, não sei se ela se lembra mais disso, mas durante muito tempo isso ficou. Tanto que quando ela soube que eu era amiga desse senhor, né, quando eles se conheceram nesse evento, eles eram jovenzinhos. Quando eu me tornei amiga dele durante um tempo, a gente quase não tem contato mais hoje em dia, já éramos senhores, já, coroa, todo mundo coroa, e hoje ele é pai, avô, um tiozão, né? E é uma pessoa correta, decente, que eu conheço. Nós nunca falamos sobre isso, não cabia lugar, não era uma questão, lembra aquela coisa de mágoas tão incisivas e tal, não sei o quê. Mas foi uma coisa que marcou ela porque mexeu com o sentimento de rejeição, com a necessidade de pertencimento, provocou baixa autoestima e marcou ela. O tempo passou e acredito que isso não tem mais peso para ela. Mas porque ela deixou para lá, se ela tivesse, nunca mais falou sobre isso. Isso foi um comentário quando ela soube que eu era amiga dele. Foi burrice de jovem, lembra quando eu falei que eu fiquei fugindo do menino no baile e disse não para ele na dança? Burrice de jovem. A gente, quando é jovem, a gente faz idiotices. Mas se ela conservasse isso, essa rejeição, se ela ficasse alimentando sentimentos negativos para esse senhor tiozão hoje em dia, que nem tem ideia da idiotice que ele fez,
porque a gente vai se magoar, mas a gente também vai magoar pessoas, porque naquele dia, naquele baile, eu magoei aquele rapazinho. Então considere isso também, tá? Existem eventos que são mais pesados, né? Eu já me senti magoada por pessoas que eu considerava amigas minhas. E é lógico que se a gente for ficar puxando, cozinhando, ruminando a coisa, a gente vai manter o sofrimento. Não sei se essas pessoas têm ideia do quanto eu me decepcionei, me frustrei e me senti magoada por elas. Mas não seria inteligente também da minha parte eu ficar ali alimentando essa mágoa, me fazendo sofrer e podendo provocar ansiedade, depressão, baixa autoestima, sentimentos de rejeição. Trabalhe esses sentimentos em você, porque a sua ideia é viver bem, é viver feliz, e a gente vai precisar lidar com a nossa condição humana, e alguns dias a gente vai chorar e outros dias a gente vai sorrir. Mas você que acompanha o meu canal, o que você já sabe? Quando eu não fujo desses sentimentos que são desagradáveis e que me machucam, eu procuro entender, aceitar o que eu estou sentindo e trabalhar isso, me esforçando para interpretar a situação de forma realista e positiva. O que acontece comigo? Eu desenvolvo resiliência, eu desenvolvo maturidade emocional. Então é isso, tá? Aceite, trabalhe, libere-se, deixe o que te magoou até hoje em 2024. Entre 2025 o mais liberta possível, porque outros eventos negativos com certeza virão, porque é da vida, altos e baixos, a gente já falou sobre isso também aqui. Mas cada evento vai te tornar mais forte a cada dia. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida, e eu desejo que você tenha um ótimo ano novo, um feliz, próspero e saudável ano novo, e a gente se vê em 2025. Feliz ano novo!